paz do Senhor A Jesus. paz. Hoje é o último dia de junho, não é? Isso, 30 de junho. Segunda-feira, 30 de junho de 2025. Aleluia, Jesus. Rompemos e até aqui o Senhor é conosco. Aleluia, Jesus. O Senhor nos ajudou, nos abençoou. Louvado e engrandecido seja Deus. Hoje vamos fazer um culto maravilhoso, Aleluia. obedecendo a palavra de Deus. Deus hoje me deu uma palavra sobre apaziguar, sobre acalmar a tempestade, Aleluia. principalmente dentro do lar. Glória a Deus. Muitas vezes sem pensar, né? Sem nem ouvir o que o outro tem para falar. A gente, por causa de nervosismo, de falta de paciência, acontece muitas contendas. Então o tema vai ser hoje assim, porque foi o meu Senhor que me deu Aleluia, para me Jesus. ler, né? Para mim e para você. Porque vem para quem fala também, não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Então nós estamos aqui. Meu nome é Eliane. Meu nome é Ivaneide. Eu peço a você que se inscreva no canal História de uma Bisa Nova. Sempre compartilhe os nossos vídeos com o tanto de pessoa que você puder. Não vou dizer que você tem que fazer com 10, com 5. Faça com aquele tanto que você Deus toca no puder. coração, né? Sabe, minha irmã, meu irmão? Assim você vai estar me ajudando a fazer a obra do Senhor, Aleluia. a alcançar outras pessoas. Também você não esqueça de deixar um like. Gente, eu achei meu anel. O anel de casamento nem coloquei aqui. Não esqueça de deixar um like, de fazer um comentário, conversar com a gente, falar alguma coisa. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que mesmo que eu não fale o nome da pessoa, que eu não diga, olha, irmão fulano de tal, vou orar por fulano. Mesmo que eu não diga o nome, mas saiba que eu estou orando por você. Aleluia, Jesus. Que nós estamos orando por você. Eu e Ivoneide estamos aqui orando por vocês. Por você que está assistindo. Não precisa ser exatamente, ela orou porque falou o nome. Não, meus irmãos. Estamos aqui para orar, não é só por fulano ou ciclano que a gente disse o nome, não. Nós estamos para orar por você, por todos vocês. Então sintam, recebam na hora. Aleluia, Jesus. Você mesmo diz, eu recebo, Senhor. As palavras que a irmã Eliane está falando, a irmã Ivoneide, eu recebo essa cura agora. Aleluia. E ela não falou aí que sobre essa cãibra, sobre esse mal que eu venho sentindo. Olha, Senhor, coloca a mão em cima. Isso é fé, minha irmã. Peça fé ao Senhor para aumentar a sua fé. Diga, Jesus, aumente a minha fé. E eu creio que a tua fé vai te curar. Sabe? Jesus, ele vai ouvir. Ele vai saber que você está clamando. Sabe, hoje eu tinha pensado num louvor aqui, mas eu vou cantar o Cego de Jericó. Aleluia, Jesus. E cantar também o 175 que a irmã Marta Rocha pediu que eu cantasse. Louvado seja Deus. Posso falar uma coisa rapidinho? Ah, Rapidinho, tá? Muitos de vocês sabem todos os medicamentos que eu tomo e etc e tal. Não quero estender muito o assunto. Mas eu já sei, eu acho que já tem mais de um mês, mesmo tomando as medicações, que eu não sinto dor de cabeça. Isso pra mim é uma grande vitória. glória a Deus. É porque a dor de cabeça dessa menina Mesmo com é medicamento. demais. É demais. Então, Deus, olha nós aqui de novo. Aleluia, Jesus. Olhe suas filhas aqui, Pai. Chuva, faça sol. Nós estamos aqui, Pai. Segunda. Ô, Pai, nós estamos aqui.
estamos te buscando, Aleluia, Jesus. estamos orando, estamos falando, lendo a tua palavra. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, sei que a gente não é pregador, Pai, não é pregadora, que a gente não tem essa sabedoria, mas nós estamos aqui, Pai, lendo a Bíblia, louvando, te adorando, Senhor. Aleluia, E eu clamo neste dia, Pai, nesta segunda-feira. Escuta, Senhor, inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, a nossa petição, meu Pai. Tanto daqui como daí do outro lado desse telefone, neste lar, Senhor. Oh, Deus bendito, no serviço, aquele que assiste o vídeo da oração, no emprego, no carro. Louvado seja Deus. Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso cântico, Senhor. Aleluia. Meu Deus, perdoa a nossa fraqueza, as murmurações que sempre acontecem durante as 24 horas na nossa vida. Perdoa, Senhor, aquilo que tem em nós ainda que o Senhor não agrada. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, transforma o nosso coração num coração piedoso, bondoso, caridoso e principalmente amoroso. Oh, Deus bendito, que eu diminua e o Senhor cresça. Aleluia, Jesus. Em minha vida operando milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poluí no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei, glorificarei, dali abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Glória a Deus. 175. Aleluia. Vamos esse louvor. Irmãos amados, glória te dou, meu Deus. Aleluia, Jesus. É um louvor pequenininho, né? Mas é grande nas palavras. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto
eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, aleluia, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora é 476. Minha garganta tá ardendo, gente, hoje, viu? Tá uma bênção de Deus. Senhor, passa o bálsamo da cura. Aleluia, Jesus. Cura tua filha, Pai. Passa o bálsamo da cura nessa garganta, Jesus. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor. 476. O cego de Jericó. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor. De mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se aquieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus pergunta com prazer:
Ele pergunta hoje para você, o que queres que te faça? Pense nisso, minha irmã, meu irmão. Aquele cego, ele teve uma fé tão grande que mesmo que o povo dizia, cala a boca, né? Para de incomodar, ele não vai te ouvir, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, ele já te ouviu. E ele pergunta hoje, o que queres que te faça? Minha filha, o que quer que eu te faça? Meu filho, o que quer que eu te faça? Louvado seja Deus, ouve. Ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Jesus pergunta com prazer, que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver, por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu, vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu, e ao bom Jesus louvou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Tem mesmo pessoas que pensam que a gente está adorando à toa, que a gente está insistindo, né? Mas a gente vai conseguir porque nós estamos pedindo para o Santo dos Santos, Aleluia, Jesus. o Rei dos Reis, Glória o Senhor dos Senhores. Dá-nos a tua palavra, Senhor. Levítico 6, o sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu, o que se lhe deu em guarda, ou o que depois da sua mão, ou roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e a negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa, outra coisa, de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada ou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para a expiação da culpa trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e o vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá. Nele não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele, cada manhã, e sobre ele porá em ordem. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E essa é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. E tomara o seu punho cheio da flor, e da farinha da oferta, e do seu azeite, de todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo de comerá no segundo santo do pátio da tenda da congregação o comerão. Levado não se cozerá sua porção, e é que lhes dei da minha oferta queimadas. Coisa santíssima é como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão, os filhos de Arão, comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nelas será santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, pela oferta de manjares. Continua a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçoula se fará com azeite cozida, e trarás e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido, em seu lugar fará o mesmo por estatuto perpétuo, será queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar. Santo se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre as suas vestes, lavarás aquilo sobre o que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrada. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá no fogo será queimada. Agora amanhã a gente lê o número 7, em nome de Jesus. Como eu digo a vocês, mesmo não entendendo, certo? Não entendendo todas essas exigências aqui do Senhor, mas a gente sabe que aqui era a lei, tinha que ser feito como o Senhor diz, como o Senhor manda, ordenar ali, né, a Moisés, a Arão e os filhos. Louvado seja Deus. E eu pedi hoje uma palavra para Deus e um entendimento para falar com vocês, que, no entanto, não tem nada a ver com a palavra que a gente está lendo hoje,
mas tem com obediência também. E com o caso da gente pensar um pouco na nossa mente, né? Ouvir antes de falar. Vocês já pensaram nisso? Que muitas vezes a gente anda tão nervoso, vive tão nervoso, que antes da pessoa dizer, você já pensou. Você pensou assim, ela vai dizer isso assim, vai dizer algo que não é do teu agrado, e a ver a pessoa ia dizer outra coisa. Mas por você já andar, Se precipitou, né? Você já andar nervoso, já andar assim, irritado, você se precipita e dá uma resposta àquela pessoa. Você magoa a pessoa. Dentro de casa, eu estou falando ali dentro de casa mesmo. No meio dos amigos, num emprego e tudo mais. Não é verdade? Provérbio 18:13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Porque a pessoa não ia dizer aquilo. Mas você não teve paciência de ouvir. Aí já abriu sua boca e já disse o que veio na telha. Não é verdade, meus irmãos? Muita discussão é justamente isso. Acontece porque a gente não quis, sabe? A gente levou as coisas por achar. Ah, eu achei que ela ia dizer. Não, mas eu achei. Mas aquela pessoa às vezes não ia dizer aquilo. Não é verdade? Provérbio 15, verso 1 diz, a resposta calma desvia a fúria. Fecha essa janela aí, fazendo favor, Bruninha. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbio 15, verso 1. Olha, a resposta calma desvia a fúria. Quer dizer, você falar as coisas sendo sensato, muitas coisas dentro da nossa casa. Começando, eu vou falar aqui dentro da casa. Muitas coisas dentro da nossa casa a gente pode evitar. Diz, a senhora está dizendo para mim ser besta? Não, não. Eu estou dizendo para você ser sensato. Sabe? Porque gritar só piora a situação. Pense um pouco, sabe? Pense um pouco e diga, meu Deus, o que é que eu faço nessa hora? Se acalme para depois responder, sabe? Ignorar muitas coisas, se acalmar, se calar, para só depois falar. Provérbio 12:16, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Não é verdade? Diz, eu não engulo sapo. Você já viu as pessoas dizendo isso? Falou, levou. Não faça isso, meu irmão. Você pode evitar muitas coisas. Provérbio 12:16 diz, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Mas o homem prudente ignora o insulto. E isso não é ser bobo. Isso não é ser tolo. Isso é ser uma pessoa sensata. E você sendo sensato, você evita contenda, você evita ira, você evita muita coisa. Depois você vai e conversa com aquela pessoa, diz, mas por que você naquela hora falou assim, assim? Vamos com calma, sabe? Né? Louvado seja Deus. Provérbio 12:16, né? Durante uma briga, as pessoas dizem coisa, e é verdade, diz coisa uns com os outros, às vezes só para, sabe, para doer mesmo. Para ver aquela pessoa nervosa perder a linha, como o povo diz, né? E a pessoa perde. O que você ganha com isso? O que você ganha com isso? No trânsito, uma pessoa ultrapassou e você vai, sai ali, você aborrece aquela pessoa, você ofende, às vezes a mãe, ofende
a esposa, né, chamando ele de coisas feias, que não precisa dizer aqui que você sabe. A pessoa ali às vezes está armada e a pessoa é a ponto de tirar a sua vida ou de lhe machucar. Ou você começa uma discussão e você faz um mal àquela pessoa. Me diga, o que é que você ganhou? Você levou aquela vida, você ficou com um pecado, né, muito grande, porque você tirou aquela vida e você acabou com a sua. Você sabe o valor da liberdade? Só sabe o valor da liberdade quem está entre as grades, quem está num cárcere privado. Ele sabe o que é o valor até do vento de uma janela do ônibus batendo no rosto. Entendeu, meu irmão? E muitas coisas podem ser evitadas. Ah, mas eu não sou bobo. Não estou mandando você ser bobo. Estou mandando você ser sensato. Evite. Feche a boca. Ah, mas eu... Pois é, peça desculpa. Desculpa aí, meu. Foi sem querer, tá? Me perdoe aí. Quando você retribui o mal com o mal, você não imagina que tem coisa mais ruim, né? Olhe, Provérbio 11, no verso 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Aleluia, Jesus. Um pedacinho de carne que se você não tiver cuidado, ele causa uma destruição. Não é verdade? O marido chegou em casa cansado, nervoso, passou um dia daqueles na empresa e ele chegou em casa, ele foi reclamar com você de alguma coisinha. Não, mas você teve que, sabe, soltou a língua, né, como diz os cachorros nele. Coisa que você podia evitar. Sabe? Fique um pouco calada. Espere ele dizer depois por que ele estava assim. E depois, quando se acalmar, então, marido, mas eu não tive culpa do que lhe aconteceu lá. Veja a diferença. Você pode causar uma confusão muito grande, uma ira muito grande. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu vou ter que terminar o que Deus me deu para eu falar. Aleluia, Jesus. Entendeu? Então, coisas mesmo dentro de casa. Seja pacificador. Seja pacificador. Louvado seja Deus. Provérbio 15, 18. O homem irritável provoca dissensões, mas quem é paciente acalma a discussão. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Muitos conflitos acontecem porque as pessoas envolvidas não estão com paciência. De ter um pouco de paciência para tentar entender o que se passa com o outro, não é verdade? Colossenses 3,13 diz: suporte uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhe perdoou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mateus 5, 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Mateus 5, no verso 9. Entendeu, meus irmãos? Hoje praticamente foi palavras, mas nós vamos orar agora. Aleluia, Jesus. Para a honra e glória do Senhor. E eu peço a você que chegou até aqui, deixa aí no comentário se essa palavra serviu de alguma maneira para você, entre os seus filhos e você, entre a sua vizinha, o seu vizinho e você, entre os seus amigos de trabalho. Louvado seja Deus, entre os irmãos, né? Entre o seu esposo e você. Serviu de alguma maneira esta palavra, essa explicação que o Senhor deu hoje, através de mim, essas simples pessoas aqui?
Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai celestial, Deus Jesus, bendito. gratidão, Pai, por mais um Senhor dia. Deus Todo-Poderoso, no dia chamado hoje eu clamo por essa vida que está se aposentando. Oh, Jesus, tira todo impedimento. Abençoa Pai. tua filha, Senhor. Aleluia, Jesus. Tira o impedimento em nome de Jesus. Aleluia, glória Abençoa, a Deus. Senhor, este lar, onde essa moça, Que haja esse paz rapaz, em todos os esse lares, homem, Jesus. essa mulher está buscando uma porta de Jesus, emprego, espera um milagre, um Jesus, escape, nessa Senhor. pessoa, Senhor. ter uma vida digna com bom emprego, Jesus. Aleluia, Eu clamo Jesus. nesta hora, Senhor. Ouve o nosso clamor. Enfermidade, Pai Jesus, celestial, nos liberta. a toda contenda e confusão, meu Deus. Glória a Deus. Eu clamo nesta hora, eu repreendo todo vício, Oh, aleluia. que na maioria das vezes são causador de toda contenda e confusão. Aleluia, Jesus. Liberta teus filhos. Dai-nos mais sabedoria, Senhor, dentro dos Aleluia, lares, glória a Deus. para ser para ser pacificador, Senhor, Aleluia. para ter mais calmaria, evitar toda gritaria e confusão. Eu repreendo a contenda dentro dos lares. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, Aleluia, toda Jesus. dor, toda infecção, toda bactéria, Glória, Jesus. toda febre, toda dor de garganta, todo problema pulmonar. Libertação, Jesus. Eu Glória a repreendo Deus. todo mal em teu nome para a tua glória. Aleluia. Continua, Jesus, fortalecendo o irmão Rosivaldo, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, coloca a tua Completa mão a obra, santa e Jesus. poderosa Completa, Jesus. sobre a mãe do William. Você sabe como é o nome Fátima. dela? A irmã Fátima, né? Aleluia, Jesus. Que ela venha dar um testemunho, um Glória a grande Deus. testemunho, Deus é fiel. em nome de Jesus. Abençoa a nossa vizinhança, curando, Oh, Pai, libertando, cura, liberta e salvando. salva, Jesus. Abençoa a nossa igreja, em nome de Aleluia, Jesus. Jesus. Abençoa a minha vida, Ivoneide, o Amém, Pai, eu Jorge, recebo. o nosso lar, gratidão por tudo. Abençoa a minha filha, meu genro, Oh, Pai, meus livra de todo filhos e mal, noras, Jesus. netos e Glória a bisnetos, Deus. minha mãe, toda a minha parentela. Senhor, meu Deus, abençoa essa vida que a gente orou agora. Oh, aleluia, Em nome de Jesus, contempla, Senhor. Aleluia, Jesus. Derrama unção, poder e glória, salvação, libertação, cura. Cura, Jesus, a doença que está espalhada no mundo, Oh, Jesus. chamada depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu repreendo todo o mal em nome Aleluia. de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus. Um beijo e até.